Bom, pessoal, eu vou explicar o que é a regra da simetria. Eu mandei uma teoria, mas talvez não fique muito claro, tá? Quando a gente tem moléculas, a gente tem ligações covalentes, normais ou dativas, não importa. Mas as ligações covalentes são as ligações onde os elementos compartilham elétrons, tá? E isso pode gerar uma molécula que seja polar ou uma molécula que seja apolar. Bom, vamos entender o seguinte, ó. Quando a molécula tem somente dois elementos, dois átomos, tá? Eu posso ter essas duas situações, ó. Por exemplo, hidrogênio ligado covalentemente num outro átomo de hidrogênio. Então, o que a gente tem aqui? Dois elementos iguais em uma ligação, tá? Essa ligação aqui é uma ligação chamada de ligação apolar. Por que ela é apolar? Porque os elementos são iguais, tá? E aqui não tem como eu falar que a ligação é apolar e a molécula seja polar, por exemplo. Por quê? Ué, é uma molécula que tem uma ligação só. Então, a polaridade da molécula já é a polaridade da ligação, tá? Elementos iguais numa molécula que só tem dois átomos, a molécula é apolar e a ligação também. Se eu tiver isso aqui, ó, hidrogênio ligado ao cloro, tá? Percebe que as bolinhas que eu tô colocando ao redor do símbolo do elemento é a quantidade de elétrons da camada de valência, tá? Cloro tem 7 elétrons, hidrogênio tem 1. Os dois precisam compartilhar, então eu vou fazer uma ligação covalente aqui entre os dois. Qual que é a diferença dessa molécula para a anterior? A diferença é que aqui os elementos são iguais, é o mesmo, né? Hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, não tem por que eu falar que um hidrogênio precisa de elétron mais que o outro. Não, eu vou entender que ele esse parzinho de elétrons se distribui igualmente para os dois, porque eles são iguais. Aqui não. Por que não? Porque o cloro, por ele ser um elemento mais eletronegativo, olha, o simples fato dele ter mais elétrons na camada de valência significa que ele é mais eletronegativo, ou seja, ele gosta de elétrons, tá? Então, por ele ser mais eletronegativo, isso já faz que esse elétron do hidrogênio vá ficar mais pertinho dele, tá? Ele sai daqui, tá? Numa divisão igual, tá? Entre os dois elementos, é como se ele saísse daqui e ficasse mais perto desse, tá? Então, se eu passasse aqui uma divisão exatamente no meio dessa ligação, eu ia entender o quê? Que o elétron do hidrogênio está perto do cloro. O cloro atrai aquele elétron do hidrogênio para perto dele. Isso faz com que a região do cloro, ela fica com uma tendência negativa. Por quê? Porque o elétron está mais perto dele, tá? Se o elétron saiu daqui e foi para perto dele, é como se o hidrogênio tivesse perdido o elétron. Então, ele fica com uma característica positiva, tá? Não são cargas. Isso aqui não é uma ligação iônica, tá? Por isso que a gente chama isso aqui de delta negativo e isso aqui de delta positivo. É uma região negativa e uma região positiva. Então, essa ligação aqui, a gente vai falar que é uma ligação polar. Polar tem dois polos, um positivo e um negativo, é como se fosse uma pilha, tá? Essa molécula aqui, como ela é formada por uma única ligação, é uma ligação polar e uma molécula polar, tá? Ou seja, moléculas onde eu tenho a ligação de dois átomos iguais ou não, a gente tem que a polaridade da ligação é a mesma polaridade da molécula, tá? Agora, se eu tenho uma molécula com mais ligações, aí eu não posso simplificar dessa forma. Por isso que existe a regra da simetria. A apostila e alguns professores de videoaula, eles acabam falando de polaridade usando vetor, tá? Vocês vão ver
Acho que aquela videoaula que eu passei, o professor fala um pouquinho disso. Mas eu não gosto de vetor. Eu prefiro usar isso aqui, ó, chama regra da simetria. Eu acho que é muito mais fácil. Tá? O que a regra da simetria fala? Ela fala o seguinte, ó. Para uma molécula ser apolar, para ser apolar ela tem que ser simétrica, tá? Simétrica. Mas como que eu vou saber se uma molécula é simétrica? Ela vai ser simétrica se duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, tá? Eu preciso que... Bom, eu vou escolher um elemento para ser o átomo central, tá? O átomo central normalmente é aquele que tem menos tirando o hidrogênio, tá? O átomo central vai ser aquele que tem menos elétrons na camada de valência. Então, na regra da simetria, o átomo central, depois que ele fizer todas as ligações necessárias para ele atingir o octeto, o átomo central não pode ter elétron sobrando, tá? Ter elétron sobrando, tá? Para a molécula ser apolar. Qual que é a outra condição? Os elementos ligantes do átomo central, eles têm que ser iguais, ligantes do átomo central iguais, tá? Então, se acontecer as duas coisas, a molécula vai ser apolar. Ou seja, não pode sobrar elétron no átomo central e os ligantes têm que serem iguais, tá? Se uma das duas regras for desobedecida, a gente tem uma molécula polar. Ó, exemplo. Vamos lá, ó, CH4, tá? CH4. Então, para isso, a primeira coisa, você vai ver a distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem 6 elétrons, então, 1s2, 2s2, 2p2. Isso aqui, ó, é a camada de valência, certo? Essa camada de valência tem 4 elétrons, tá? Hidrogênio. Hidrogênio, número atômico 1, então 1s1. Então, a camada de valência tem 1 elétron. Lembrando que hidrogênio não perde elétrons, ele não faz ligação iônica, ele faz ligação covalente. Agora, presta atenção, ó. Quem que vai ser o átomo central dessa molécula? Eu só tenho um carbono, então ele vai ser o central. E eu vou ter 4 hidrogênios ligados nele. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar o carbono no centro, tá? Os 4 elétrons eu vou desenhar ao redor dele, tá? E aí, porque são 4 elétrons, Quantos hidrogênios eu tenho? 4, tá? Cada hidrogênio tem um elétron, então eu vou fazer uma bolinha aqui, ó. Tá? E aqui um hidrogênio, ó. O que a gente vai fazer agora, ó? Ligações covalentes. Por quê? Porque o carbono tem 4. Para atingir a regra do octeto, ele precisa de mais 4. Então, ó, ele emprestou um desse. No total, o carbono tem 8. Então, ótimo para ele. O hidrogênio, ele tem 1, mas se vocês lembram bem, ele vai tentar atingir a configuração do hélio, que é 2 elétrons, tá? Então, aqui, olha, esse hidrogênio tem 2, esse e esse, todos eles têm 2 elétrons. Então, isso aqui tá ok pro carbono e pro hidrogênio. Agora, ó, vamos conferir a regra da simetria. Átomo central é o carbono. Sobrou elétron? Olha lá, ó. Não sobrou, quer dizer, todos os elétrons que ele tinha, ele usou para fazer ligações covalentes, então não sobrou elétron. Qual que é a outra condição? Ligantes iguais. Quem são os ligantes do carbono? Hidrogênios, 4 hidrogênios. São iguais? São. Então, essa aqui é uma molécula apolar. Tá? De acordo com a regra da simetria, a molécula é apolar. Agora, vamos fazer uma outra
outro exemplo. Olha só. Então, de acordo com a regra da simetria, ó, vou fazer a molécula da amônia. A amônia é o NH3, tá? Então, ó, vamos lá. Nitrogênio, número atômico dele é assim, não, deixa eu ver, 7 elétrons, 7, então 1s2, 2s2, 2p3, 3, 4, 5, 7. Então, ó, camada de valência com 5 elétrons, tá? Hidrogênio a gente acabou de ver, né? O hidrogênio tem 1. Então, ó, vou montar a formulinha. Tem o elemento em menor quantidade é o nitrogênio, então ele vai no meio, certo? Então, a gente tem aqui, ó, nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá? São 3 hidrogênios e cada hidrogênio tem 1 elétron. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Ligações covalentes, 1, 2, 3, tá? Regra da simetria, olha lá. Os ligantes são iguais? São iguais, ó. São 3 átomos de hidrogênio. Mas olha só, não pode sobrar elétron do átomo central. E sobrou, aqui, ó. Esse aqui é um par de elétrons que sobrou. Sobra elétrons. Então, o que acontece com essa molécula aqui? Desobedeceu uma regra, essa molécula aqui, ela é polar, tá? É assim que vocês vão fazer o exercício que eu tô mandando, tá? Faz primeiro a configuração eletrônica, vê quantos elétrons tem na camada de valência. Esses elétrons aqui vocês vão representar por bolinhas, tá? Essa representação por bolinhas aqui, ela tem um nome. Isso aqui chama fórmula de Lewis, tá? Lewis foi o cientista que representou as ligações usando esse tipo de fórmula aqui, tá? Então, usando a fórmula de Lewis, desenha, tá? O elemento que tem menor quantidade vai no centro, desenha os elétrons ao redor dele, da camada de valência, só da camada de valência, e os ligantes sempre ao redor, tá? Se sobrar elétron no ligante, por exemplo, se só sobrasse 2 elétrons aqui no hidrogênio, tá? Tá, e eu ia contar esses elétrons aqui? Não, não. Eu só tenho que olhar o átomo central, o resto não interessa, tá? E aí vocês vão tentar fazer o exercício dessa maneira.